Bom dia, estamos aqui com o Renato Peters, jornalista esportivo, repórter da TV Globo desde 2002. Vamos começar uma entrevista sobre sua carreira e a profissão do repórter. Dentro dessa profissão de ser repórter, como é que você se prepara quando você vai entrevistar uma fonte, uma pessoa na rua? Eu acho que toda entrevista que você, a não ser que entrevista às vezes de jogo, que você às vezes pode ser pego de surpresa, mas você sempre se prepara, entendeu? Sempre tem que estudar, por exemplo. Eu comecei na televisão como repórter de geral, então eu fazia política, fazia Câmara dos Vereadores, fazia prefeitura, fazia assassinato. E quando eu optei por fazer esporte, você acaba tendo que se especializar, entendeu? Você tem que saber como é que é o tênis, como é que é a Fórmula 1, como é que é o futebol. Então antes, quando você escolhe uma determinada carreira, por exemplo, jornalista esportivo, você estuda para aquilo. Você vai lá e os esportes, quem são as pessoas e tal. E depois, no dia a dia você estuda, você pesquisa quem é a pessoa, o que aquilo aconteceu, quais são os fatos que estão na mídia que ligam aquela pessoa, pode ser um jogador, pode ser um tenista, pode ser um ministro do esporte. Então você todo dia está se preparando, está estudando para fazer as entrevistas. Às vezes o entrevistado não quer falar. Como é que você lida com as situações? Você tenta, de algum jeito, você fazer vai dando, conversar? como diz a menina, você vai dando volta nele, vai dando volta até ele falar. Realmente, às vezes a pessoa não quer falar, ela não vai te falar, mas às vezes uma frase ou uma palavra dele pode te revelar muito, entendeu? Acontece muito com um jogador que está deixando o clube, está insatisfeito, ou pessoas que de repente, sei lá, cara, está devendo alguma coisa e você conseguir arrancar, mesmo que seja nas entrelinhas ali, o que essa pessoa está sentindo. É difícil. Mas se você vê que o entrevistado está muito na defensiva, você muda, você tenta acolher ele? É que eu te falei, você vai fazendo. Por exemplo, às vezes, se tem uma pergunta muito espinhosa, você pode. Às vezes, como a gente fala, você dá uma maciada nele, vai fazendo perguntas e de repente você cutuca com aquela pergunta. Terceira pergunta. O cara já não te responde. Ok. Aí você lembra uma outra coisa, vai falando e tal. Na sexta pergunta você volta com aquilo de novo. Tá, mas você refaz aquela pergunta, entendeu? No mesmo assunto. Como você se relaciona? Além de prestar atenção, você tem alguma técnica para se relacionar melhor com a pessoa, com o entrevistado? Então, uma entrevista, ela é muitas vezes é uma troca de confiança, entendeu? Eu vou contar uma historinha para tentar explicar o que você falou. Eu me lembro quando eu era repórter da Geral ainda, e em Uberlândia, e tinha muito problema no camelódromo lá, que eram uns produtos piratas e tal. E era muito difícil você entrar lá para fazer uma entrevista, porque sempre quando você botava a câmera, as pessoas achavam que você ia denunciar, enfim, eles corriam da gente, eles não gostam da gente. E aí eu me lembro uma vez que eu cheguei, a gente estava fazendo uma reportagem que eu não me lembro o que, e eu sentei numa banca daquela. Sentei na banca, comecei a conversar com a mulher, escuta, esse produto aí, quanto, não sei o que e tal. E o papo foi rolando, Quando eu dei, vamos dizer, aquela conversa que ela ganhou a minha confiança, eu perguntei o que eu queria, entendeu? Olha, a senhora não viu tal coisa que aconteceu? Tá, vi e tal. Era um pessoal que estava cobrando uma propina, um negócio assim. E eu consegui conversar com ela, consegui gravar depois sem que ela fosse identificada e era uma fonte de um lugar que não gostava de falar com jornalista. E ela me disse uma coisa que me marcou até hoje. Eu estava começando a carreira e ela me disse o seguinte: nossa, o senhor é diferente dos outros, porque o senhor chega aqui, paletó, gravata, mas o senhor conversou com a gente. Tipo assim, o senhor é gente como a gente. E eu nunca esqueço que eu falei pra ela: olha, e é uma coisa que eu levo até hoje na vida. Não é porque você está segurando o microfone, você está paletó e gravata, que você é diferente das pessoas, entendeu? Minha senhora, a senhora, do jeito que a senhora tem o emprego da senhora, eu tenho o meu, entendeu? Só que a diferença é que eu apareço na televisão, sou às vezes mais conhecido, mas isso não me transforma numa pessoa melhor e nem pior do que as outras. Comentando ainda sobre aquele caso do camelódromo, você acha que se fosse uma entrevista para a rádio, por exemplo, as pessoas falariam mais abertamente, ou você acha que ainda seria desse fechamento? Sim, porque e eu te falo de experiência própria, eu já dei entrevista, é horrível, falei um monte de mercadoria.
é horrível da entrevista, até pra gente que trabalha com televisão. Quando você tá do outro lado da câmera, aquilo se transforma numa agonia, cara. Porque você tem aquela câmera, você tem uma luz, você tem um microfone. E o rádio não, o rádio é mais informal. Geralmente você usa um gravador menor, entendeu? A conversa é mais informal, ela não tem imagem, a mulher não precisa arrumar o cabelo e tal. E isso a gente vê, por exemplo, quando a gente entrevista criança. Criança é muito difícil de ser entrevistada. Porque ela pode estar falando com você, quando você liga o microfone, ela assim, e aí, gostou? Foi legal? Ela não fala. Então, assim, o que a gente procura quando é criança? Sai o microfone e deixa só o câmera. Ele geralmente capta de longe. E a gente consegue, num sobe som de uma criança, conseguir ter um material legal. Mas o rádio realmente, ele tem essa, digamos que essa informalidade de você não ter uma câmera, um trambolho na frente da pessoa e o microfone.